Queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Apresentando aqui primeiramente as nossas desculpas, por não termos podido disponibilizar o vídeo na terça-feira, mas você está recebendo aí na quarta-feira e há tempo viável, suficiente para você estudar a lição. Amados irmãos, graças a Deus estamos iniciando mais um trimestre e, como sempre, sempre presenteados por uma revista abençoada da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa revista que vai tratar sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º livros de Samuel. Esta revista que você está vendo aqui, todo trimestre a Casa Publicadora lança uma revista trazendo uma temática. Encerramos esse trimestre passado com a revista que tratou sobre mordomia, foi assim muito enriquecedor o conteúdo. E agora vamos estudar esses dois livros, 1º e 2º Samuel, que são livros que tratam aí da passagem do período de juízes para o período dos reis de Israel e também a transição, Aí a transição e passagem da teocracia, que era o governo, eu chamo de teocracia pura, o governo de Deus sobre o seu povo, para a monarquia teocrática, vamos chamar assim, porque apesar de ter se colocado um rei, mas havia uma abertura também para a intervenção divina. Ok, então irmãos, nós estamos com esta lição de hoje, que vai ser a lição número 1 para 6 de outubro de 2019, primeira lição, conhecendo os dois livros de Samuel. Esse é o título da lição e certamente o conteúdo desta lição deverá tratar de uma síntese desses dois livros de Samuel. O texto áureo nos diz assim: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui está falando de Ana, a mãe do profeta Samuel. Verdade prática nos diz: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Nossa leitura bíblica em classe está em 1º de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Nos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nossa introdução diz assim: neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram
como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Muito bem, meus queridos. Então, o propósito da nossa lição é estudar esses dois livros muito interessantes que tratam de um período especial na vida do povo de Deus. Quero aqui explicar, porque toda lição aparecem novos inscritos e tudo mais, dizer para os irmãos que o propósito desta nossa lição, que todas as terças-feiras, disponibilizamos no YouTube, é fazer uma complementaridade. Ou seja, o meu objetivo aqui é produzir ideias que venham enriquecer sua lição. Mas aqui atenção para você que é professor, e eu tenho falado na nossa igreja. Criou-se um estigma entre os professores de escola dominical que o professor não pode ler a lição. Alguém diz, este professor somente lê a lição para a classe. E nós saímos desse extremo, que se você somente lê a lição, você está em um extremo. E fomos para o outro extremo, que é o professor não pegar na lição para dar aula. Então, às vezes, produz um rascunho ou vê o título e por aí ele vai tocando o barco e esquece a lição. Então, é muito importante que você que é professor e vai dar a aula, você esclareça o título da lição, depois você venha para o texto áureo, extraia as ideias principais dali, depois você vai para a verdade prática, extrai ali as ideias principais, e aí você vem para os tópicos da lição. Veja a introdução, que dá uma ideia geral da lição, e depois você vem para o primeiro tópico. Por exemplo, nossa lição, no primeiro tópico, vai falar sobre a originalidade de Samuel. Depois vai falar sobre os personagens principais do livro. Depois o propósito de 1º e 2º Samuel. Aí nós vamos para o segundo tópico, que fala da autoria e da data do livro, que nós não podemos esquecer isso aqui. O título e o autor, as datas, a situação espiritual. Depois vamos para o ponto 3, teologia nos livros de Samuel, as profecias cumpridas, em busca de um rei, os alicerces da dinastia davídica. Então, o que eu estou fazendo aqui não é um exemplo para você fazer na sua classe. Vou pegar os 10 pontos que o pastor Walter falou e vou falar na classe. Porque você não vai pegar a lição, não vai mandar o aluno ler a lição e daqui a pouco ele vai estar perguntando para que comprar a lição. Então, não vamos para o extremo de ficar lendo a lição o tempo inteiro, e nem vamos para o extremo, irmãos, de abandonar a revista. Uma palavra aos professores. Outro cuidado que nós temos que ter com essa lição primeira é não ficar falando somente sobre o profeta Samuel, porque o livro é o livro de Samuel, mas temos que ver que o objetivo é ver as principais ideias, dos dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, qual a data, o possível autor deste livro, o propósito destes livros, que aconteceu no 1º livro de Samuel, que aconteceu no 2º, e por aí sucessivamente. Então não vamos ficar detido ao profeta Samuel. Pode correr o risco de um professor querer falar sobre somente o Samuel, mas não é esta a finalidade aqui desta lição. Então, meus irmãos, eu anotei aqui algumas coisas interessantes, já que eu tenho esse conforto de poder apenas passar complementaridades, mas que estão também aqui na lição. Então, vamos ver aqui alguma coisa, irmãos, antes de nós lançarmos aqui os tópicos. Nós vamos ver primeiro que 1º livro de Samuel e 2º livro de Samuel, eles originalmente são um único livro. Esta divisão é bem posterior, Então, no hebraico original, aquela coisa toda, o livro primeiro e 2º livro de Samuel são um livro só. 1º e 2º livro dos reis, um livro só. E 1º e 2º livro das crônicas, um livro só. Então, uma curiosidade para nós guardarmos. Segundo lugar, nós temos aqui a autoria.
a autoria do livro. Quem compôs este livro? Quem escreveu este livro? Você vai ver isso no segundo ponto e no subtópico primeiro. Então, o nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Nós temos isso aqui no segundo tópico, então, e subtópico primeiro. Esse fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. Então, irmãos, eu particularmente nunca tive muita preocupação assim com o autor. Eu tenho um sentimento em mim, que a grande maioria dos livros que tem o nome lá do autor, não foi o autor que escreveu. Às vezes o profeta estava envolvido, com a profecia, com aquela coisa toda. E existem pessoas que têm este talento. Quando a gente vê a organização da Bíblia, o escrito, a gente vai ver que isso pode ser escritos tardios, de pessoas que pegaram um conjunto de material. Não estamos dizendo aqui que Samuel não escreveu nada, Ele escreveu, ele produziu muita coisa. Você vai ver momentos onde só ele está, então, ou ele conta para alguém escrever, ou ele escreve. Mas que não necessariamente, porque o livro tem o nome de Samuel, que obrigatoriamente tem que ser Samuel. O livro, você tem aí livros aí da Bíblia, como Esdras, Neemias, Eles podem ter escrito? Pode ter escrito, mas um sacerdote pode ter escrito também e colocado o nome deles em homenagem. É claro que há livros que você percebe já na introdução, o profeta, o sacerdote, já se anunciando como alguém que está produzindo o livro. O livro de Jonas, foi Jonas que escreveu? Talvez não, talvez sim. Mas o que é importante, irmãos, é que não é o fato de Samuel ter escrito o livro ou não que tira o mérito da inspiração do livro. Nós temos uma carta, por exemplo, no Novo Testamento, que ninguém sabe quem a escreveu, Se foi Paulo, se foi Apolo, quem foi, que é a carta aos Hebreus. Mas a gente sempre diz que a gente não sabe ali quem escreveu, mas a gente sabe quem mandou escrever. Foi Deus, e é uma carta que, sem dúvida nenhuma, é uma carta inspirada por Deus. Então eu quero que nós construamos aqui já uma filosofia de interpretação, onde a gente não fica excessivamente preocupado com quem é o autor. Então nós vemos aqui que a autoria deste livro, ela é confusa, Há autores que dizem que não foi Samuel, dizem que foi escritos já tardios, Assim como nós temos o Pentateuco. Moisés escreveu todo o Pentateuco, Eu creio que não. Não existe relatos já da sua morte. Aí alguém diz, não, mas ele, pela revelação do Espírito Santo, já escreveu a morte. Então a gente fica muito preso a isso, Não significa dizer, Deus usa quem quer, no momento que quer, para escrever o que quer. O importante é que, no fim, esta compilação, ela é reconhecida como inspirada pelo Espírito Santo, e está compondo o cânon sagrado. A data deste livro é de aproximadamente 1100 a.C. Está no tópico 2, subtópico 2. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Esta data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C., começou a exercer a função de líder, provavelmente no ano 1070, e depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido.
ou depois de 5 anos que o sacerdote ali havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970. Assim, podemos avaliar que o período geral dos dois livros, de 1º e 2º Samuel, é de aproximadamente 130 anos, né, aqueles acontecimentos ali. E que esse livro é escrito em torno de 1100. Tem como dizer uma data exata? Também não tem. Mas isso também não é de tanta importância. A gente apenas aproxima para se situar. Outra questão interessante, irmãos, é vermos a situação espiritual de Israel. Os irmãos sabem que o povo saiu do Egito, ali com Moisés, o grande legislador, passou ali os 40 anos de deserto, entraram em Canaã. Quando entraram em Canaã, começaram a tomar posse da terra, cada tribo tomando posse de sua terra. Eles não concluíram na totalidade essa ocupação. Muitos deles começaram a conviver com os próprios moradores da terra, e isso era aquilo que Deus estava prevendo. Ia servir de laço, porque eles entraram na idolatria, aquela coisa toda. Quando você chega no livro dos Juízes, que é esse período aí pós-Josué, né? Josué morreu, os anciãos morreram, e aí nós vemos que se levantou uma geração que não conhecia os feitos, né, lá do passado. Então houve uma solução de continuidade, houve uma interrupção, né? Os pais não contaram para os filhos e não repassaram a tradição religiosa. E se levantou uma geração que não experimentou e nem soube do que aconteceu no passado. E essa geração ela ficou desconectada, não é, de todos aqueles feitos que Deus havia promovido no passado. Muito bem, queridos. E aí nós vemos no período dos juízes um período de muita oscilação, que eu sempre traço um gráfico assim, você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, o povo era oprimido pelos povos da terra, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, um libertador, que eles denominavam juízes, né? E aí esse juiz conseguia libertar o povo, lutava contra o rei opressor, vencia, e ele descansava um tempo. Quando aquele rei morria, né, o povo voltava novamente a se corromper, e aí Deus castigava mandando opressão, e aí eles clamavam a Deus, e esse gráfico fica subindo, né? Então, eles estão numa boa lá no alto, desobedece a Deus, aí mergulha de novo numa depressão, não é, de opressão pelo inimigo. Aí lá embaixo, no fundo do poço, eles clamam a Deus, Deus levanta um libertador, eles sobem de novo, chega em cima, abandona a Deus, desce de novo, clama a Deus, sobe de novo, e fica nesse... Então, isto é o período dos juízes. Você vai ver aí a história de Gideão, você vai ver a história de Sansão, você vai ver a história de Jefté, juízes ali, né? Até que nós chegamos, irmãos, em Samuel, que é o último dos juízes, né? E nós vamos ver o relato da história desse homem de Deus a partir do primeiro livro de Samuel. Ok, então a situação nesta época não era uma situação boa. Quando você vê ali o nascimento de Samuel, você vai ver que Eli era o sumo sacerdote, ele estava velho, os seus filhos Ofni e Finéias o ajudavam ali no trabalho, né, na operação ali do tabernáculo, né, e que era uma tenda, eles ali operando tudo, e nós vamos ver a corrupção sacerdotal. A Bíblia diz que eles abusavam do poder, e quando a panela estava lá com as carnes, eles metiam o garfo naquilo que não era deles, e começaram a danificar, começaram a adulterar os sacrifícios, e não só adulterar os sacrifícios e a liturgia, conforme a prescrição de Deus, mas a Bíblia diz que mulheres se ajuntavam em bandos lá na tenda, e aí já vem prostituição, e já vinha, quer dizer, uma corrupção terrível. E Eli, já velho também, não repreendia os seus filhos como deveria repreender. Resultado, irmãos, a situação de Israel está caótica.
Ela já vem de uma herança dos juízes aí e chega nesse último juiz, que é Samuel, mas ele ainda não havia nascido, né, nesse tempo aí, e há uma corrupção generalizada. E aí o livro de Samuel, então, vai começar, irmãos, contando uma história muito interessante. Aí agora eu já vou aqui para o primeiro tópico, né? Já falamos que os dois livros eram um volume só, falamos da autoria, falamos da data, falamos da situação espiritual. Este livro também vai mostrar a passagem, como eu falei inicialmente, da teocracia pura, teocracia, teo, Deus, né? Cracia, governo, o governo de Deus. Teocracia pura, né? Onde Deus dava as determinações, não obstante a desobediência do povo, eles não tinham reis como tinham as outras nações. Qual é o rei de Israel? O rei de Israel é Jeová, o Senhor dos Exércitos. E nós vamos ver então uma passagem dessa teocracia pura para uma monarquia teocrática, que é quando o povo pede a Samuel um rei. Estou aqui adiantando, vamos já pegar aqui no início. Então, pedem, nós vamos ver que Samuel fica muito triste e vai orar a Deus, porque ele era profeta, era juiz, era sacerdote. Então, Samuel era o cara, né? Era o camarada que todo mundo consultava. Ele fazia um processo de julgamento itinerante, né? Entre as tribos ali, tudo mais, e se sediava ali em Siló. Então, o povo pede um rei. E aí, se o povo está pedindo um rei, é porque eu, Samuel, já não estou servindo. Ele fica muito triste. Mas aí Deus disse para ele: olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando, né? Então, nós vamos ver essa passagem aí. Também vamos ver, irmãos, a passagem de um sistema tribal desorganizado para um sistema de reino organizado, né? Que nós vamos ver essa consolidação já em Davi. A formação da nação de Israel, e vamos ver a passagem de um sistema de anarquia, né, que até a nossa lição traz aqui, que a anarquia é um sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade. É mais ou menos a situação do nosso Brasil, que a gente vive hoje, e vamos lutar para ver se restaura isso, né? Porque parece que quanto mais bagunçado, melhor. Então, nós estamos aí vivendo tempos de anarquia, né? E tentando restaurar a organização. Você vê que alguém coloca a bandeira brasileira e alguém já disse que isso é poluição, né? A bandeira brasileira. Então, se você falar em cantar um hino nacional na escola, fazer uma oração na escola, né? Colocar a Bíblia na escola, vai ter revolta popular, porque as pessoas não querem esse tipo de coisa. As escolas nos Estados Unidos, elas foram proibidas de colocar a Bíblia. E agora os Estados Unidos estão pedindo para colocar a Bíblia no presídio. Você tira a Bíblia da escola para depois ter que colocar no presídio. É o velho filme de quem abandona a Deus. Então, quando nós abandonamos a Deus, abandonamos os princípios, né, da disciplina, abandonamos os princípios, né, do civismo em um país, você vira, né, a coisa vira bagunça. Muito bem. Então, meus amados, está passando então para um reino organizado, a formação da nação de Israel, e passando dessa anarquia para uma monarquia. Afinal de contas, agora vai ter um homem, um rei, né, que vai ditar as ordens, né, para este povo. Estamos passando então dos juízes para os reis. E outra coisa interessante, irmãos, que nós vamos ver aqui, dentro deste livro, há uma maior elaboração para o plano salvífico, ou o que eu chamo de progressividade da revelação, e vamos ver aí a figura de Davi. Ora, quando você vê o livro de 1 Samuel, nós vamos vendo uma elaboração, porque tudo, irmãos, do Gênesis até você chegar aí no Novo Testamento, você vê que tudo vai canalizando para Jesus. É tanto que Davi, né, vai ser chamado de filho de Davi. Aliás, Jesus vai ser chamado filho de Davi. Então, Davi
é um protótipo, né? Assim, muito resumido, né? E um tanto deficiente, porque é um homem, né? Mas nós vamos ver que ele é um tipo, não é? De Cristo também. Jesus vai ser chamado filho de Davi. Então, irmãos, eu vou aqui agora aos tópicos, não é, que estão contidos nesses livros aí. Primeiro, nós vamos ver o início do livro de Samuel, uma família de adoradores, né? Nós temos Elcana, é o pai de família, ele tem duas esposas, né? Tem Penina, uma mulher fértil, que tinha filhos, filhas, e Ana, que era a mulher que ele amava, que era estéril. E aí eles vão anualmente a Siló. E lá em Siló tem o sacerdote Eli, nós já falamos, tem os outros sacerdotes, né? Ofni e Finés, que são seus filhos, né? E esta mulher vai. E a Penina, ela, a Bíblia vai chamá-la de competidora, porque ela zombava de Ana, porque Ana era estéril. E Ana, não obstante receber do seu marido Elcana o melhor ali do sacrifício, receber presentes, e o presente era melhor, mas ela se sente muito aflita, porque ela é estéril, e sendo estéril, ela tem um opróbrio sobre si, e tendo um opróbrio sobre si, ela é zombada por Penina. Muito bem. E então nós temos uma família de adoradores afetada por problemas. Então, nós vamos ver isso aqui muito interessante no livro de Samuel. E a gente tira esse primeiro exemplo para nós, né? Uma família de adoradores pode ter problema, uma família de adoradores pode ter esse tipo de opróbrio, é o que nós estamos vendo aqui. Então, queridos, ser um adorador, ser filho de Deus, ser fiel, isso não nos isenta de tempestade, não nos isenta de problemas. Já trazendo para o nosso tempo, Jesus disse, né, no mundo vocês terão aflição. Mas, meus queridos, é neste problema que a família tem que acontece o milagre, né? Então, nós vamos ver que Ana, ela, ao invés de murmurar, ao invés de dar o troco para Penina, nós vemos que ela vai para o templo orar. E ela orando, o sacerdote Eli olha e a tem por embriagada, porque ela só movia os lábios, né? Ela disse, não, mas a tua serva não está embriagada, a tua serva está aflita e tal, né? E aí, né, o sacerdote entende que ela está ali vivendo um tempo de aflição, mas ela faz um voto ao Senhor, né, que se Deus lhe der um filho, ela vai devolver esse filho para o serviço do Senhor. E, meus queridos, ela volta para casa com a bênção lá do sacerdote e ela engravida. Né? Ana nos faz lembrar de Sara, nos faz lembrar de Rebeca, nos faz lembrar de Raquel, né, que também eram estéreis, né? Então a gente vê, irmãos, e eu tenho uma frase que eu digo sempre, que toda manifestação da glória de Deus é antecedida por um tempo de crise. Então o livro começa mostrando uma dificuldade, não é? E agora, Penina, uma mulher com muitos filhos, e nós só vamos saber isso porque a Bíblia relata que ela tem muitos filhos, mas nós não vamos saber nem o nome dos filhos dela. Os filhos dela não fizeram a diferença na história, né? Mas Ana, que sofreu tanto, teve o seu filho, e depois ela tem mais filhos, né? Mas teve esse seu filho e ela faz algo extremamente estratégico, porque ela pega o seu filho e coloca o seu filho para a glória de Deus. Eu tenho ensinado muito na igreja. Digo, olha, irmãos, você quer ter sua oração respondida? Então, guarde 2 princípios assim fundamentais. Se a nossa oração não consta ou não tem esses princípios que são fundamentais, irmãos, é uma oração que está fadada a não receber resposta. Então, eu digo sempre, quando você pedir, peça primeiro para a glória de Deus. Seja o que for, seja a salvação do seu marido, seja a salvação do seu filho, seja a cura da sua enfermidade, seja o seu casamento, seja o seu emprego, seja a sua formação, né, universitária, seu curso superior. Olha, o que você pedir, peça e diga, Deus, eu quero isto, mas quero que isto
se converta também. Claro, vem para o meu benefício, mas que se converta para a glória do teu nome. E em segundo lugar, outro princípio que é fundamental é que isto, irmão, tenha a ver com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, Senhor, que esta bênção que eu vou receber, ela possa transbordar para o meu irmão que está na minha direita, que está na minha esquerda, na minha direita, na minha esquerda, né? Que está à minha frente, que está atrás, que está ao meu alcance. Né? Porque isso nos cura do egoísmo, né? Nos cura do egocentrismo, nos cura do individualismo. Então Ana pede um filho e devolve, irmãos, um profeta para o Senhor. Veja que coisa linda. Ela recebe esse filho. Agora imagine o custo dela levar esse filho para o templo, porque foi um filho muito almejado. A gente pode fazer um paralelo, não na mesma proporção, mas é como Abraão que tem Isaac depois de tanto esperar, e agora Deus diz, vá lá e ofereça. Né? Ana, o Senhor nem pede, ela já promete que se o Senhor lhe der o filho, ela vai ofertá-lo para a obra do Senhor, para que ele fique para sempre lá no templo do Senhor, servindo ao Senhor. E este filho foi nada mais, nada menos do que um profeta, um juiz e um sacerdote. E aqui eu fecho esse primeiro ponto dizendo, tempos difíceis geram milagres. Então, irmãos, a coisa está difícil, não é bom, dificuldade não é bom, mas é em meio à dificuldade que os milagres são produzidos. Em segundo lugar, um outro ponto que eu quero apresentar aqui, muito coladinho com esse primeiro, é que tempo de crise é um tempo favorável ao surgimento do profeta. O profeta, irmãos, quando não há crise, ele está desempregado. O profeta, ele é um homem chamado para um tempo de crise. Aí você diz assim, mas, pastor Walter, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa vida? Né? Porque se esta palavra não tiver uma aplicação prática para os nossos dias, irmãos, nós estamos perdendo nosso tempo. A gente tem que ler isso aqui e perguntar o que é que isso tem a ver com o nosso tempo hoje. Então, tempos de crise são tempos favoráveis ao surgimento de profeta. Então, veja bem, às vezes a gente pergunta, por que é que eu moro na rua tal? Uma rua, tem um bar batendo, fazendo batucada a noite toda, tem um centro de macumba do outro lado lá me perturbando, tem um vizinho chato, tem outro ali e tal. E você pergunta, por que Deus te colocou ali? Né? Por que Deus me colocou nesta congregação tão problemática? Por que Deus me colocou dentro dessa família tão problemática? Ora, irmão, de repente Deus te colocou para que você seja um profeta nessa rua, um profeta nessa congregação, um profeta no meio desta família. O profeta surge quando surge a crise. Então você vai ver o tempo áureo dos profetas em Israel é justamente no tempo do reino dividido. Por quê? Porque foi o tempo de maior crise para o povo de Deus, né? Você vai ver que teria que haver um personagem, uma personalidade que chamasse o povo ao arrependimento. Então, tempo de crise, tempo favorável ao surgimento dos profetas. Há crise na terra, mas no céu não há crise. Então, a crise está instalada, mas Deus está já articulando para que o seu representante esteja ali. Glória a Deus. Deus não se deixa sem representantes. Irmãos, o tempo pode ficar ruim, a igreja pode ficar ruim, todo mundo pode mergulhar na apostasia, mas Deus nunca ficará sem seus representantes. Em nenhum tempo da história, Deus ficou sem os seus representantes. A gente pergunta assim, houve a igreja primitiva, depois da igreja primitiva houve perseguição e a igreja desapareceu. Então a igreja voltou de novo só depois da reforma e tal. Não, irmãos, desde os dias de Jesus, Jesus fundou a igreja e a igreja sempre existiu. Nem que seja 2 ou 3 em algum lugar, mas era a igreja do Senhor mantendo os princípios. Deus nunca ficou sem os seus representantes. Tempos de crise
não podem bloquear a ascensão ou o surgimento de homens de Deus. O tempo era de crise, os referenciais estavam por terra e a verdade estava corrompida, o sacerdócio estava corrompido. Se o sacerdócio estava corrompido, né, o juízo também devia estar. Enfim, irmãos, tudo estava na bancarrota. Mas esta crise não impediu que Deus usasse uma mulher que clamasse e que Deus lhe desse um filho e que este filho fosse o profeta ideal. Veja que, quando Samuel ainda é garoto, lá no templo, Deus não falou com o sumo sacerdote, irmãos, não falou com o sacerdote Eli, mas falou com o menino. Chamou ele uma vez, o menino não entendia ainda, correu lá em Eli e disse: o senhor me chamou? Ele, não. Ele voltou, a voz: Samuel, Samuel. Ele correu de novo lá, até que na terceira vez, né, o sacerdote desconfia e diz: meu filho, quando a voz te chamar, você diga: fala que o teu servo ouve, né? Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, queridos, tempos de crise são tempos favoráveis ao surgimento de profeta. Tempos de crise não pode bloquear a ascensão do homem de Deus. Isso aqui nós estamos falando, irmãos, de Samuel, que é um dos personagens importantes nesses livros, né? Nós temos aí Samuel, temos Saul, primeiro rei, e temos Davi, né? Então, ok. Em terceiro lugar, nós temos Saul, o preço das nossas escolhas. Então o povo pediu um rei. E aí, irmãos, não é? Esse rei agora que aparece é Saul. Um cara bonito, dos ombros para cima, destacava de todo mundo, um rei com aparência, não é? E que assume, não é, o reinado, o primeiro rei de Israel. Isso tem um custo, né? O rei, ele vai trazer encargos muito pesados para o povo. Isso nós vamos ver estourar lá em Salomão, quando o povo, Salomão morre, o povo diz ao seu filho, né? E diz: olha, nós não aguentamos esse imposto, não, o negócio está muito pesado e tal, porque manter o rei, a corte, era muito caro. Então, isso traz custos, né? A Bíblia já diz lá: olha, quando vocês pedirem um rei, saiba que você vai ter que dar suas filhas para ser camareira, vai ter que dar seus filhos lá para ser soldado, vai ter que manter, tem impostos, tem tudo, a coisa é cara, para manter aí a corte, né? Bom, então Saul, nós conhecemos a história dele, irmãos, ele aparece aí em Samuel também, como o primeiro rei, não é? E não é agradável porque é um rei segundo a vontade do povo, é um rei que brota da precipitação do povo, é um rei avaliado, considerado, né, e reconhecido pela sua aparência, e nós vamos ver no que vai dar, né? Um rei que desobedece, né? A ordem era que ele extinguisse os amalequitas. Ele vai lá para a guerra contra os amalequitas e aí traz boi, traz carneiro, traz o melhor do que tinha, né? Não mata o rei e tudo, desobedece. Depois ele se precipita, oferece um sacrifício que não cabia a ele, mas era para o profeta Samuel, e com isso ele é rejeitado. E nós vamos ver que esse rei, que era para trazer um conforto para a nação, que era para agradar ali, né, trazer melhorias para o povo e agradar a Deus, nós vamos ver que esse rei vai ser um pesadelo na realidade, né? Depois nós vamos verificar que surge a figura de Davi. Em quarto lugar, vai aparecer aí Davi, um homem que a Bíblia trata como um homem segundo o coração de Deus. Isso nós vamos encontrar nesses dois livros aí. Um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus rejeita Saul, Deus então ordena a Samuel que vá até a cidade lá onde morava Jessé, né? Jessé, Davi, os seus irmãos e tudo, e ungisse um rei para Israel.
E chegando lá, os irmãos sabem que aí Jessé começa a mostrar seus filhos, né? Eliabe, Abinadab, né? E, enfim, os filhos ali, os primeiros, né? E resultado, ele vai mostrando um por um, e Samuel diz, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Mostrou os 7, não é. Ele disse, então não tem mais ninguém? Ele ficou confuso ali. Mas não, ainda tem o menor. E aí manda chamar Davi, Davi vem, e aí nós já vemos o outro lado da moeda, né? Se Saul tinha toda aquela aparência, nós vamos ver que Davi a gente não pode ensinar, Davi não era feio, irmãos, né? Davi era de gentil aspecto, era sisudo em palavras, né? Mas ele não era um cara feio, né? Mas não era alguém que se destacava por aquela aparência, por aquela altura, ou coisa desse tipo, né? Nós vamos ver então o outro polo, né? Enquanto Saul é a aparência, Davi aqui é a essência. Ok, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, Samuel unge Davi. E aqui eu anotei, unção que fez a diferença e que atraiu a inveja e o perigo. Isso nós vamos encontrar. Aí você vai ver que esse Davi, ungido pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer várias vezes aí no livro de Samuel, o Senhor era com ele. Aí nós vamos ver que Davi mata leão, mata urso. Nós vamos ver que Davi, ele vai ao campo de batalha quando o povo de Israel está lutando contra os filisteus e já estão afrontados lá 40 dias por um gigante, um campeão dos filisteus, que a Bíblia diz que ele vinha de manhã e de tarde afrontar o povo de Deus. E isso já há 40 dias. Se esses 40 forem literais, então, que esse cara gritou que lá em Israel não tinha homem para brigar com ele, já foram 80 vezes, né? E nós vemos que Davi chega nesse momento levando, né, ele vai lá ver como é que estão seus irmãos, leva uns presentes que seu pai manda lá para o capitão de 1000, para os seus filhos e tudo mais. E ele chegando lá, vê aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele se dispõe a lutar, contando aqui bastante rápido assim a história, e vai e mata esse gigante com uma funda, né? A Bíblia diz que ele derrubou, matou aquele gigante sem ter uma espada na mão. Ele derruba o gigante com a pedrada, que a pedra cravou na testa do gigante, o gigante caiu e ele tirou a espada do gigante e cortou a cabeça do filisteu, do campeão dos filisteus. Ok, então irmãos, Davi, ungido ali por ordem de Deus, pelo profeta Samuel, ele agora começa a desfrutar daquilo que todo ungido desfruta, que é da inveja e do perigo. Então, o que acontece? Como ele é ungido por Deus, escolhido por Deus, irmãos, aonde ele vai, a coisa dá certo. É diferente da pessoa que não é chamada, que não é ungida por Deus. Onde ele mete a mão, a coisa desmorona, né? Se ele pega um trabalho que tem 50 pessoas, ele deixa com 10, quando não deixa zerado, né? Pega uma igreja, derruba a igreja. Pega um departamento, derruba o departamento. Vai pregar, ao invés do povo aceitar, cria uma briga. Então, irmão, fora de direção. Mas coisa boa é quando você é chamado por Deus, você é ungido por Deus, você está na direção de Deus e Deus é contigo. Então, o que aconteceu com Davi? Davi, por onde ia, a Bíblia diz que ele se conduzia prudentemente. Saul disse, eu vou armar um laço para matar Davi, vou pedir a ele que ele vá lá e traga 100 prepúcios de filisteu. Ele queria colocar Davi numa enrascada, né, para Davi morrer. E aí, ele fazendo isso, ele estaria dando o dote da sua filha Mical. Ele vai e ao invés de 100, ele traz 200. Deus era com ele. Então, irmãos, a ponto das mulheres começar a cantar, Saul matou seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares. E aí, quando Saul olhou isso, ele disse, então, se estão dando milhares para mim e 10 milhares para Davi,
Então só falta a ele agora o reinado, o trono. E aí, irmão, começa a perseguição. Nós vamos ver em algumas situações que Davi está tocando harpa para que o espírito mau que se apossava de Saul saísse dele, e ele joga a lança para matar Davi. Mais de uma vez ele faz isso e começa a perseguir Davi, querer matar Davi, porque a unção que faz a diferença, ela também atrai a inveja, não é? E atrai também o perigo. Cuidado quando você disser Senhor, quando você disser Senhor, me faz um ungido do Senhor, porque você vai atrair a inveja, porque quando você tem a unção de Deus, tudo que você faz prospera. Onde você coloca a mão, cresce, não é? Você toma o caminho errado e chega no lugar certo. E o cara não tem a unção de Deus, não tem a chamada, nada, pega o caminho certo, chega no lugar errado. O que faz não dá certo, né? Então, irmãos, isso aqui fatalmente vai atrair não só a inveja, como o perigo. A Bíblia diz, o Senhor era com ele. E em Davi, nós vamos ver algo interessante, que é a frase de Deus para o profeta Samuel, quando Samuel está muito encantado com os irmãos de Davi, que são altos e bonitos. Aí Deus diz para o profeta Samuel, diz, olha Samuel, o homem vê a aparência, mas eu não vejo como vê o homem, né? Ou seja, eu vejo o que está no interior. E o livro de Samuel vai mostrar isso, irmãos, né? Que Davi, mesmo sendo um homem falho, nós ficamos assim em choque, né? Porque Davi lá na frente ele vai adulterar, vai matar o seu soldado Urias, né? Vai colocá-lo numa frente de batalha perigosa para ele morrer, para ficar com a mulher dele, que estava grávida por causa do adultério dele. E nós pensamos, vamos arrancar a cabeça de Davi e tal. Mas quando o profeta fala com ele, ele se curva, reconhece o seu pecado e ninguém conseguiu nem consegue arrancar o título de que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Vamos correr que as horas estão. Em quinto lugar, nós vamos ver no livro de Samuel algo muito interessante também, que é o estabelecimento de Jerusalém, irmãos. São pontos que estão nos livros que são muito importantes. Você vai ver isso em 2 Samuel 5, 3 a 7, quando diz que a Jebus, que é Jerusalém, estava ocupado pelos jebuseus e Davi conquista Jerusalém. E ali passou a ser chamado Sião e passou a ser chamado a cidade do grande rei. Assim como a nossa Nova Jerusalém é a cidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele estabelece Jerusalém e também traz a arca para a tenda que está lá em Jerusalém, porque não havia ainda o templo, né? Davi, ele vai juntando material, o grande sonho dele era construir o templo, mas nós vamos ver e vamos aprender que Deus não permite que Davi construa o templo, ou seja, você não tem que fazer tudo, você faz uma parte e outros vêm depois e faz outra parte. Quando eu chego para fazer a minha parte, já encontrei alguma coisa que alguém também já fez e ninguém faz tudo sozinho, não é? E nós vemos aí o limite de Deus. Você não faz o que quer, mas Deus é soberano. Davi lutou, eu quero construir o templo, Não vai construir. Quem vai construir é seu filho. Mas ele deixou, irmãos, tudo pronto. Material, o rascunho, como seria a organização do templo, os turnos, né, dos sacerdotes, dos levitas e tudo. Deixou a bola pronta só para Salomão fazer o gol, né? Ok, então Deus não vê como vê o homem, Deus vê diferente. Então, em quinto lugar, o estabelecimento de Jerusalém e esse trazer da arca para a tenda, né? Davi se preocupou com a presença do Senhor. São pontos que o distinguem como um homem segundo o coração de Deus. Ele se preocupa em trazer a presença de Deus lá para o lugar, para a cidade da sua conquista, para o lugar da sua vitória. Ok, em sexto lugar nós vamos encontrar, irmãos, que quando Davi se estabelece,
e monta um governo forte. Com este governo forte, há paz, respeito e consolidação do reino. Então Davi luta contra os filisteus, luta contra os jebuseus, luta contra os moabitas, contra os sírios, contra os amonitas, amalequitas, edomitas e outros povos e subjuga todos esses povos. Na medida que ele subjuga, ele conquista o respeito e consolida a paz e consolida também o reino. Isso nós vamos encontrar 1 e 2 Samuel. Vemos em 7º lugar também que aquele que derruba gigantes pode cair com aquilo que lhe parece insignificante. O mesmo Davi, que derrubou um gigante de 3 metros e pouco de altura, né, foi o mesmo que caiu com Batseba. Então, a Bíblia diz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Em outro contexto, mas a gente não menosprezar, não considerar que as coisas pequenas podem nos afetar e podem nos derrubar. O mesmo Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 homens, foi o mesmo que deitou no colo de Dalila e teve suas tranças cortadas. Então, esse gigante, Davi, derrubador de gigantes, conquistador e tudo mais, um dia ficou lá no palácio desocupadamente, e os antigos diziam que mente desocupada é oficina de Satanás, e ele vê uma mulher se banhando, e por causa de ver essa mulher se banhando, ele manda buscar a mulher, e aí possui a mulher, descobre que a mulher, ele sabia que a mulher era mulher de Urias, mas mesmo assim ele possui, ele é rei, e ele paga um preço muito grande por isso. 8º lugar eu coloquei aqui, o pecado é uma farsa e cobra dividendos elevados. Você vai ver nesse livro de Samuel que por causa desse pecado de Davi, ele teve muito problema com a sua família. Nós vamos ver lá o incesto, de Aminon com a sua irmã Tamar. Nós vamos ver também que Absalão mata o seu irmão Aminon por causa desse incesto. Depois nós vamos ver que o Absalão, porque matou o irmão, fica fugitivo longe do pai. Depois nós vamos ver que ele volta e depois ele promove uma rebelião contra Davi. E Davi é expulso de Jerusalém, Então, irmãos, assim, e nós vamos ver outras e outras coisas ao longo da caminhada de Davi, que preço tão alto por causa deste pecado de Davi. Em 8º lugar, Em 9º lugar, Davi, um protótipo do Messias. Jesus seria chamado filho de Davi. Nós vamos ver que Jesus é a raiz de Jessé. Nós vamos ver que assim como Davi foi um rei vencedor, o nosso Cristo, ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou aquele que nunca perdeu batalha. Nós vemos que Davi estabelece Jerusalém, como a cidade do grande rei. O nosso Jesus também foi preparar a nossa cidade, a Nova Jerusalém. Vemos que Davi era um homem simples, que não era destacável pela sua aparência. Jesus também, a Bíblia diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para o que o desejássemos, mas era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Claro que aí tem uma conexão com o Calvário e tudo mais, mas Jesus também, ele não era alguém por onde passasse, alguém visse na aparência. Não, e nem poderia ser. Jesus, ele tinha essência. Agora, quando ele abria a boca, aí o negócio pegava mesmo, porque ele era Deus, ele era a palavra encarnada. Vemos também a dependência de Davi do Senhor. Davi é um homem extremamente dependente do Senhor. Quantas vezes aparece na Bíblia ele consultando a Deus se ia contra os filisteus ou não. Um homem que pelos salmos era um homem de oração. Jesus também. E nós vemos que assim como Jesus agrega a si os perdidos, veio buscar os perdidos, nós vemos um Davi na caverna de Adulão,
agregando a si, não é? Trazendo para junto de si, né? Homens de espírito amargo, homens revoltados, homens perdidos, escória da sociedade, mas Davi pegou esses homens e fez deles um exército. E Deus, Jesus, vai pegar nós, pobres pecadores, e fazer de nós também um exército. E nestes livros também nós vamos aprender um princípio muito importante em 10º lugar, que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é um paradigma que vai ser construído nesse livro. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Não adianta oferecer sacrifícios, construir rituais, construir cerimônias, construir cultos onde não há obediência. Por isso que Deus diz lá na frente, já falando com Salomão, ele diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica aí, irmãos, um modelo de síntese mais ou menos do que está nesses livros, mas claro, você vai ler a lição, tem muito conteúdo bom aqui, e guarde isso aqui como uma complementarização à sua aula. Se você gostou aí do vídeo, aí embaixo você pode se inscrever, aí na mãozinha não esqueça, eu vejo que as pessoas assistem, mas esquece de ir naquela mãozinha clicar. Você vai clicar, ela vai ficar azulzinha, significa dizer que você deu o like e que para o YouTube esse vídeo ele é relevante. Então clique aí na mãozinha, se inscreva, compartilhe o vídeo, faça seu comentário lá embaixo, e continue conosco. No próximo domingo estaremos preparando aí mais uma lição para que na terça-feira esteja disponível para você. Deus abençoe a todos, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.